E vamos falar agora sobre uma decisão da área da saúde que revogou portaria que garantia sem perícia estabilidade a quem contraiu Covid-19 no serviço. O Ministério acabou recuando de uma medida que foi publicada no dia anterior e agora volta a valer o entendimento do STF e o funcionário precisa passar por uma perícia no INSS e comprovar que teve a doença no trabalho para o caso de ser enquadrado como doença ocupacional. Nós vamos falar sobre isso agora com Almir Pazianotto, que é ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho e ex-ministro do Trabalho também. Doutor Almir, boa tarde. Boa tarde, Dedito. Doutor Almir, essa é uma das dúvidas que foram colocadas pela pandemia, não é? A pessoa que contrai a doença, estando trabalhando, muitas vezes o local de trabalho não oferece toda a segurança, não tem exigência de máscara. Eu queria saber como é que o senhor vê essa circunstância colocada agora, a revogação. Eu vejo com muito bons olhos a revogação, porque esta portaria, ou pelo menos a inclusão do Covid-19 na portaria, não foi precedida de rigorosos estudos. Nós sabemos das consequências, como você mesmo disse, não é? Dessa inclusão e de uma eventual reconhecimento de que o empregado adquiriu a Covid supostamente, hipoteticamente, alegadamente no emprego. Todos nós somos defensores da saúde e da segurança do trabalhador, sem dúvida. O que acontece, e você sabe isso muito bem, é que o Brasil está numa profunda crise. Já estava antes da Covid, e a crise se aprofundou a partir do mês de janeiro, fevereiro, março. Os empresários estão extremamente preocupados com a situação, não só em função da doença, uma eventual doença do empregado, como porque as atividades estão paralisadas, ou semi-paralisadas, ou quase completamente prejudicadas. Aí eu tenho escritório aqui na Berrini e vejo como esta região, antes tão dinâmica, está parada. Não é? As pessoas têm medo, as pessoas têm receio, e só os imprudentes é que acreditam que não correm risco algum, não é, de adquirir a doença. Ora, numa situação como essa, subitamente o Ministério da Saúde revê uma portaria, não é, e inclui o Covid entre as doenças comprovadamente ligadas ao trabalho, isto provocou de imediato uma reação muito forte do setor empresarial. Tão forte que o ministro, que havia assinado a portaria sabendo o que estava fazendo ou não sabendo o que estava fazendo, de imediato baixou uma nova portaria revogando. O que é, afinal, uma doença profissional? Vamos examinar, vamos ler a lei para que o ouvinte não tenha dúvida. Doença profissional é a produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Há coisa de 2 meses, eu participei de um debate se o Covid era uma doença profissional que poderia contaminar o jogador de futebol, que entra em campo e disputa a bola, dá os seus encontrões, etc. Eu disse, olha, é muito cedo para se saber. O que se sabe até o momento é que é uma pandemia, e o nome pandemia significa que é uma doença universal. Ela não acontece apenas aqui no Brás, na Barra Funda, ou no Tatuapé, ou em Capivari, ou em São José dos Campos. É uma doença que começou na China e se espalhou pelo planeta todo. Não há país livre da doença. Isto já é um argumento desfavorável à classificação como doença profissional, por não ser inerente a uma determinada profissão ou a algumas profissões. As pessoas mais idosas, desde os cientistas, estão mais expostas à contaminação do que as pessoas mais jovens. Ao que tudo indica, entre crianças a doença não se manifesta. Mas e os
que trabalham nos hospitais e em casas de saúde, os infectologistas e enfermeiros, esses realmente estão muito mais sujeitos do que um locutor de rádio, um comentarista esportivo, não é? Ou um balconista, não é? Ou uma senhora em casa que se ocupa das atividades domésticas. Então, nós precisamos, antes de tomar uma medida legal, que deveria durar pelo menos 5 anos, que é a data da revisão dessa tabela, antes de fazê-lo, perguntar aos cientistas. Não basta o auditor fiscal do trabalho dizer que o Covid é uma doença profissional. Não basta um advogado ou um juiz. O assunto é científico e deve ser resolvido, não é, pelos cientistas. Eles é que dirão se se trata de doença inerente, peculiar a uma atividade ou não. Se não for, não é doença profissional. E doutora Almir, nós temos até um complicador nessa situação, porque muita gente continua trabalhando em home office. E no caso de contrair a doença, como é que ficaria numa situação como essa, a pessoa que comprove que trabalha? Agora, fica aberta a possibilidade de, através de uma perícia, se comprovar que a doença foi contraída no ambiente de trabalho, o que é muito mais difícil, não é? Não. Normalmente, o juiz exige uma perícia, se não para a constatação da doença, mas para avaliação da sua gravidade. Uma pessoa que se acidenta e perde um dedo é submetida a uma perícia. Uma pessoa que adquire uma doença profissional pode ser submetida a uma perícia. Nos meus anos, muitos anos de sindicato, lá atrás, era muito comum, mas quase toda noite em meu plantão aparecia alguém se queixando de problema na coluna. Quase toda noite tinha alguém dizendo, olha, estou com um problema na coluna, preciso ser afastado e não posso trabalhar. O que é que eu dizia? O senhor não tem a doença ou o senhor tem a doença? Eu dizia, o senhor precisa ser submetido a uma perícia médica. Se o senhor for ajuizar um processo, o juiz vai determinar que seja realizada uma perícia. Não pode ser assim também, não é como me parece que aconteceu neste caso, tudo feito a toque de caixa, talvez para atender a uma pressão, a um determinado segmento. O que eu posso afirmar é que nesses últimos dias, após a portaria que foi revogada, o pânico se estabeleceu entre os empresários. Mas não apenas entre os grandes empresários, grandes empresas, também sobre microempresários, pequenos empresários, donos de escritório, todos com receio de que, se, digamos, alguém aqui na portaria do prédio, de repente, se contaminasse durante a viagem do ônibus, como não poderia acusar o ônibus ou o motorista do ônibus, se voltasse contra o seu empregador no escritório. Então, nós precisamos ir com muito cuidado, porque o trabalho o emprego tornou-se uma mercadoria extremamente valiosa e extremamente rara. Nós estamos aí com 15 milhões de desempregados, 18 ou 20, não se sabe exatamente. Uma notícia como essa, sem um suporte científico consistente e convincente, vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para que o desemprego aumente e para que não haja recontratação de empregados. É importante lembrar que, como qualquer doença ocupacional, passando pela perícia, isso pode ser comprovado e o trabalhador teria os direitos. E vale lembrar que tem exemplos, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, são queixas que normalmente aparecem para justificar a doenças relacionadas ao trabalho, lombalgia, hérnia, doença de audição, de visão, doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, mas tudo isso tem de se submeter à perícia e é o que passa a acontecer agora também com o coronavírus. Denise, se você olhar a relação das doenças profissionais ou do trabalho, que consta de qualquer compêndio de previdência social, sobre a legislação previdenciária, você ficará verdadeiramente surpreendida com a quantidade de doenças profissionais ou de doenças que podem ser ligadas a uma atividade profissional. Anos atrás, eu era secretário do Trabalho e tive que socorrer a cidade de Pedreira, onde havia fábricas de louça. E ali o trabalho andava sendo feito meio de qualquer maneira.
os empregados adquiriam essa doença do pulmão, esse acúmulo, não é, de partículas da matéria-prima no pulmão. Foram adotadas as medidas necessárias, porque o desejável é que o empregado não tenha a doença. O desejável não é que ele tenha a doença para receber uma indenização. O desejável não é que ele sofra um acidente para receber uma indenização. A lei se destina à proteção da saúde e da segurança do trabalhador. Devem ser adotadas, sobretudo, medidas de caráter geral e também de caráter individual. O equipamento pessoal de segurança, o EPI, não é? O empregado, em determinadas situações, já tinha, antes do convite, que usar máscara, em determinadas situações. E esse uso da máscara vai se propagar, vai se disseminar, eu acredito que pelo resto da vida nós vamos usar máscara. Por quê? Porque o interesse é que não haja contaminação. Eu vejo muitas vezes atrás dessas medidas o interesse na indenização, o interesse no recebimento de um adicional. A pessoa pode agir de má fé, né, doutor Almir? A pessoa pode estar agindo de má fé, tentando justificar para poder se afastar. Exatamente. É impossível impedir que aconteça. Não é? Então, o governo não pode colaborar para que isso venha a ocorrer. Essa inclusão repentina foi um ato tão impensado que o próprio ministro imediatamente voltou atrás. É isso, eu agradeço muito a participação de Almir Pazzanotto, que é ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor Almir, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, eu agradeço, Denise. Prazer em falar com você.